Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui com o maior influencer sobre Santos Futebol Clube, Felipe Noronha, do Eu Vim de Santos. Muito obrigada pela participação, aceitar essa participação aqui no vídeo. E vamos falar daquilo que a gente gosta, né? Acredito que o Noronha gosta bastante, eu gosto bastante, que é a questão da base, principalmente os meninos que, de uma certa forma, se destacaram em 2021 e que a gente espera, né, que consigam evoluir ainda mais para 2022. Seja bem-vindo, Felipe Noronha. Imagina, um prazer, jovem, e falaremos de base, que é sempre divertido, porque ela salva este clube, o qual a gente torce e comenta, não é mesmo? Exatamente. Não, e sempre bom deixar claro aqui, né, que a base ela ajuda bastante, a base salva, mas também é necessário, né, outras contratações, outros reforços, como você bem fala nos seus vídeos, né, para que a gente consiga de uma certa forma ter um time mais competitivo e que as nossas idas em 2022 na Vila Belmiro possa, né, trazer mais vitórias do que empates e também derrotas. Mas já falando nesse tema, falando principalmente nessa questão de alguns jogadores, né? Não tem como falar de Kaique, não tem como não falar de Ângelo, o próprio Pirani, o próprio Zanocelo, não é da base do Santos, mas a gente meio que adotou, né? O menino da Vila adotado. Tem também uma expectativa bastante grande em relação a alguns jogadores da Copinha, né? O próprio Juan, que o Santos finalmente acabou a novela e acabou adquirindo os direitos do jogador. O Marcos Leonardo, que é uma incógnita, a gente não sabe se fica, se vai. Mas você imagina, né, que para esse time de 2022 o Santos precisa de muitas contratações, ou você acha que o Santos, com o perdão do trocadilho, já tem uma base que vem da base? Eu não sei se muitas contratações, precisa de algumas sem dúvida, apesar de existir, na minha visão, uma certa espinha dorsal, aí, uma coluna que possa guiar, que pode guiar o Santos no ano que vem. Mas assim, por exemplo, o Santos precisa de laterais. E eu não acho que os meninos da base estejam prontos para assumir essa posição. Não acho que Felipe Jonathan, que deve continuar mais para o meio, e o Madison resolvam os problemas do Santos. Só que o Sandro, o Cadu, o Pedrinho, o Lucas Pires eu não vejo como pronto, a gente vai observar na Copinha. Então precisa de algumas peças, sim. Talvez a que menos precise seja volante e zagueiro, mas meio e ataque eu creio que precisa sim. Você acabou até não citando, mas, por exemplo, o Sandri, né, que é um menino e tem que ser Exatamente. titular, tem que ser titular. Então, assim, eu acho que precisa, assim, de contratações, não diria várias, mas algumas, 3, 4, eu não considero isso muito, mas são necessárias, sim. Não, e até outro ponto, né? Pelo menos as minhas idas à Vila Belmiro, principalmente uma certa coisa que me incomodou bastante, e eu vi também nos seus vídeos que você relatou, foi a impaciência, né, de alguns torcedores, principalmente com o Ângelo. E a gente entra num cenário que a gente também não sabe ainda se o Marinho fica para a próxima temporada, se o Marinho vai embora. E também se o Santos terá alguma contratação, né, principalmente nessa faixa de campo onde o Ângelo costuma atuar. Tudo bem que ele pode jogar tanto na direita como na esquerda, mas caso o Marinho saia, você enxerga no Ângelo como aquele cara já para ser titular? Ou você acha que até mesmo para o desenvolvimento dele, tanto né, de encheção de saco de torcedor, que quer aquele imediatismo, para que ele comece aos poucos, digamos assim? Ou você acha que pelo que ele apresentou em 2021, ele já pode ir para o time titular, caso o Marinho, principalmente, não fique para o ano que vem? Não, eu acho que ele tem que ser titular com Marinho, sem Marinho, independentemente do Marinho. Eu acho que ele tem que ser titular. Eu acho que algo que eu citei várias vezes por aí é que, para mim, eu não estou falando que ele vai explodir como o Neymar explodiu, não é isso. Mas ele tem um caminho que lembra do Neymar. Em 2009, o Neymar, inclusive, fez muito mais gol que o Ângelo, por exemplo. Mas o Neymar não era um titular absoluto. Ele entrava às vezes era titular, mas você já via que era diferenciado. Em 2010, ele explode de cara. Eu acho que é uma chance muito grande do Ângelo ter o mesmo caminho, se não daquele nível, mas de se consolidar como titular. Ele não fez um 2020 grandioso, mas eu enxergo nele coisas muito diferentes em relação ao jogador comum, ao jogador normal. E eu acho que ele precisa ser titular. Porque aí ele explode de vez. 2, porque aos 18 anos, que ele completa em dezembro do ano que vem, se já não tiver vendido antecipadamente, como foi o caso do Rodrigo, ele provavelmente vai receber 200 mil propostas e vai ser muito difícil o Santos segurar. Então, ou ele é titular em 2022, aliás, eu confundi os anos, eu falei 2020, 2021, 2022,
ou ele é titular em 2022, ou ele não vai ser titular nunca no Santos. Precisa começar a temporada entre os 11, sem dúvida. E a parte do meio-campo também, né? Porque você bem lembrou, né? O Sandri, para mim, eu sempre falo que é um dos principais, se não o maior reforço do Santos para 2022. E tem também outros jogadores que também estão em ascensão, que é o próprio caso do Zanocelo, é o caso do Pirani. Não sabemos se o Felipe Jonathan fica, e se ficar, se será meio-campista, e aí, de uma certa forma, pode roubar, né, a vaga de algum desses meninos. Mas você imagina, por exemplo, se eu fosse o Edu Dracena, né, o executivo Felipe Noronha, você contrataria algum jogador para ser titular ou visando uma contratação mais para compor elenco, já visando os jogadores que estão, né, hoje no time do Santos? Não, eu contrataria. Meio? Sim, sim. Eu contrataria para ser titular, principalmente na parte ofensiva, porque para mim o Sandro é titular, para mim o Zanocelo é um segundo homem, ele sabe ajudar na marcação e mostrou isso nos últimos jogos, quando virou titular, e sabe ajudar na armação. É tal como o Sandro, então eles podem trocar, por exemplo, de posição. E por mais que eu ame o Pirani, eu acho que ele tem um potencial para evoluir gigantesco. 3 meninos no meio, e o Santos deve jogar com 3 no meio, não 4, pode ser um pouco arriscado. Então, assim, eu acho que um cara mais experiente, mas de qualidade, né? Não é experiente e pronto. Experiente e bom de verdade, pode ser interessante, até para o Pirani ter um ano em que ele descansa mais do que esse ano, em que ele não era sequer profissional e jogou aí, sei lá, 148 mil jogos. 2, ele possa jogar em situações mais específicas e com mais tranquilidade. Porque ele era colocado em pressão. Todo jogo do Pirani esse ano foi pressão. O Santos lutou contra o rebaixamento no Paulista, pressão. Libertadores, pressão. Campeonato Brasileiro, luta contra o rebaixamento, pressão. Sul-Americana, mata-mata, pressão. O Pirani poder entrar com mais calma e não como ou ele vira titular ou a gente não tem nada. Ou ele entra no segundo tempo para mudar o jogo, ou não vai mudar o jogo. É importante para ele. Eu acho que ele ter algum companheiro ali para revezar no meio-campo seria muito interessante. E a zaga, não preciso nem falar, Kaique é titular, mas qual seria a dupla, né? Porque o Carille, pelo menos nessas últimas entrevistas aí, ele deixou bem claro que ele pretende ir com esquema de 2 zagueiros. E aí, na minha visão, é Kaique mais um, né? Tem o Bauerman, que a gente está esperando ser anunciado oficialmente, mas todo mundo fala que já está certo. Tem o Luiz Felipe, que foi bastante vezes, né, como titular. Tem o próprio o Velasquez, né, que está se recuperando de lesão. O Danilo Bozo acabou saindo, mas enfim, qual que seria a sua dupla de zaga aí, partindo do princípio de 2 zagueiros? Eu tenho pensado bastante nisso quando eu paro para analisar o Santos, produzir minhas coisas também. E eu ainda não encontrei uma resposta. Por quê? Porque, para mim, como você disse, o Kaique é titular, obviamente. Se não for, é um crime contra o bom senso. Mas os outros, eles têm algumas situações particulares que me deixam em dúvida. Eu não considero o Palha nem o Robson nessa briga, até você acabou não citando, acho que até por isso, mas só para deixar claro, sabemos que eles existem, acho que não servem para ser titulares. O Bauerman chega, e quando o cara chega, dá aquela impressão, pelo menos na torcida, de que ele é o nome para ser titular, é reforço, não é só contratação. Não acho que seja o caso. Acho que ele entra na fila atrás dos outros 3, Kaique e Velasquez e Luiz Felipe. Então, essa briga de Velasquez e Luiz Felipe é bem interessante. Eu não acho nenhum dos dois gênio. Não acho. Acho que tem níveis muito parecidos e cada um tem um estilo. O Luiz ajuda muito na bola aérea. O Velasquez é mais rebatedor. E é um tipo importante. É um tipo importante porque tem jogo que você está sendo pressionado e com o técnico anterior, não importava. Você tinha que pegar a bola, aí você toca a bola. O Velasquez, não, amigo, chegou, bica, afasta, dá 3 segundos, 5 segundos de refresco. Eu acho que é um outro estilo. Os dois são muito lentos, porém, né? Então, entre Luiz Felipe e Velasquez, eu acho que qualquer um dos dois pode encaixar com o Kaique, e aí eu não tenho uma opinião formada, até porque os dois se lesionam bastante, e vai ficar com o Carille. Agora, eu não gostaria deles dois juntos e o Kaique fora. E eu temo muito que isso aconteça pela idade, e os dois são experientes, blá, 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 blá. Sou contra, mas acho que é possível que a gente tenha isso em campo no ano que vem. A gente sabe também que o Carille tem os queridos, né? Os jogadores ali que a gente fala que são os coringas dele. O próprio Camacho, que sempre enfiava o Camacho quando tinha oportunidade, o próprio Marcos Guilherme, enfim. E falando da questão do ataque, é difícil a gente até projetar alguma coisa, porque a gente não sabe se o Marcos Leonardo fica, né? Mas caso o Marcos Leonardo fique, principalmente visando uma briga, agora com a saída do Tardelli, seria com o Léo Batistão.
Você acha que é uma briga que o Marcos Leonardo está muito à frente, principalmente por conta desse final de temporada? Ou o Léo Batistão com uma pré-temporada? Porque a verdade é que ele não teve uma pré-temporada, né? Ele praticamente chegou no Santos, joga, tenta resolver, ele não marcou gols, né? Vale ressaltar, não marcou gols. Até o Raniel marcou gol esse ano e o Batistão não. Dono do Mineirão. Exatamente, dono do Mineirão. E o que você projeta? Assim, é uma briga que você entende que pode ter um favorecimento para o Marcos Leonardo, caso tudo dê certo, né? Estamos falando aqui, assinou o contrato. Ou um Batistão um pouco mais à frente? Não, eu acho que o Marcos Leonardo renovando é para ser titular absoluto do time, absoluto mesmo. Ele é mais talentoso, e ser mais talentoso não quer dizer que é menos talentoso é ruim, né? Pelo amor de Deus. Entre Pelé e Garrincha, um era mais talentoso. Garrincha não é ruim por causa disso. Eu acho que o Marcos Leonardo é mais talentoso que os outros atacantes centralizados do Santos. E o Batistão nem é tanto, né? Ele entrou por causa, como você falou, de um desespero. O Santos precisava de alguém ali. Então eu acho que uma formação de elenco tem dessas. Se o Marcos, para mim, é absoluto ali, você tem o Batistão como opção. Você tem, no momento, o Raniel como opção. Sou contra, mas enfim, está aí. Devo estar esquecendo até de outro. Mas eu acho que o Marcos Leonardo renovando está à frente e absoluto ali. É mais talentoso já, tem mais potencial para evoluir nesse ano, que ele vai de 18 para 19, né? O Batistão já tem 28, 29, 30, enfim. Eu acho que o Marcos é muito superior desde já. Goleiro eu nem vou entrar na questão, porque é João Paulo e mais 10, né? Mas ainda tem o John aí, que tem algumas pessoas que preferem o John, enfim. Mas, pelo menos para mim, eu acho que goleiro é uma coisa incontestável, né? João Paulo, fique aí. Se quiser se aposentar também, a gente assina, a gente participa de vaquinha, enfim. Mas é basicamente isso, né? Acho que a gente conseguiu falar um pouco desse panorama e principalmente, né, ressaltar aqui, não é só esses jogadores, também precisamos de contratações, reforços, para que a gente não passe tanto sufoco, né? Que a gente consiga criar conteúdos mais positivos para 2022, porque foi um ano complicado. E só para fazer uma observação, com certeza teremos comentários das pessoas falando que você comparou Pelé e Garrincha com Marcos Leonardo e Batistão. Mas brincadeira. Brincadeira pelo amor de Deus, né? Sabemos que é brincadeira, apenas brincadeira. Mas queria agradecer demais o Felipe Noronha aqui, do Eu Vim de Santos. Tá em Santos? Tá falando diretamente de Santos? Exatamente, exatamente. Eu vim para Santos nesse caso. Eu estou em Caçapava ainda. Mas, enfim, muito obrigada. Boas festas aí, né? Já estamos naquele período do ano que a gente deseja boas festas. Espero que em 2022 a gente possa se encontrar também mais vezes na Vila Belmiro. Mais uma vez provando que não há rixa, né, de criadores de conteúdo, porque a galera fanfica umas coisas, né? Ah, a Nájila não gosta do Noronha, a Noronha não gosta da Nájila, enfim. Né? É sempre bom falar o óbvio, mas enfim. Quero agradecer demais a presença aqui do Felipe Noronha. Sigam o canal dele, obviamente. Tem outras redes sociais aí que você quer divulgar, fica à vontade. Não, é Felipe Noronha em tudo. Quem quiser seguir, segue. Quem não quiser, tá tudo bem. É isso aí, um grande abraço. Valeu.